Blake. It is 2 in the morning. Hopefully this does not wake you up. This is your night, mister. No, this isn't my night. This is a night for all the women who we made this movie for. This is a night for Blake. This is a night for Colleen. I'm just so grateful that we're here. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje trago para vocês atualizações sobre a intensa disputa judicial entre os atores Blake Lively e Justin Baldoni, que protagonizaram o filme É Assim que Acaba. Acontece que o Justin Baldoni e sua equipe jurídica agora prometeu divulgar todas as trocas de mensagens que ele teve com Blake Lively durante a produção do filme. E ele divulgou agora para o Daily Mail uma mensagem de voz que ele mandou para Blake às 2 da manhã, dizendo que sentia muito. E também foi divulgada uma mensagem da Blake Lively, onde ela parece tentar ameaçá-lo de alguma forma. Eu vou contar tudo para vocês. Mas antes, pessoal, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal. É super importante para engajar aqui o meu canal, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Deixa um comentário aqui embaixo. O comentário também é super importante para o vídeo. Se você quer que eu continue cobrindo o caso Blake Lively e Justin Baldoni, também deixa aqui nos comentários, porque se não tiver interesse de vocês, não tem sentido eu ficar trazendo aqui. Então, é muito importante eu saber a sua opinião. Bom, então é isso, e bora para o caso de hoje. Bom, para quem não sabe, em dezembro de 2024, a Blake Lively entrou com uma ação contra o Justin Baldoni, o acusando de assédio e também de criar uma campanha de difamação contra ela. E nesse processo, ela alegou que o Baldoni fazia comentários inapropriados no set, exibia mensagens de mulheres nuas e também discutia abertamente sobre seu suposto vício em pornografia. Além disso, ela também afirma que ele tentou arruinar sua reputação após ela expressar desconforto com essas atitudes dele. Em resposta, Justin Baldoni negou todas essas acusações e em janeiro de 2025, ele processou a Blake Lively e seu marido Ryan Reynolds e também a publicitária Leslie Sloan, alegando extorsão, difamação e invasão de privacidade. Ele afirma que o casal tentou sequestrar o controle criativo do filme e também destruir sua carreira com acusações falsas. Então, está ocorrendo isso ali nos bastidores de Hollywood, com acusações bem sérias um contra o outro. E agora, pessoal, o Justin Baldoni está cumprindo a sua promessa de divulgar todas as suas conversas com a Blake Lively. E dessa vez foi revelado um pedido de desculpas de quase 7 minutos que ele mandou a ela às 2 da manhã, enquanto eles estavam ali trabalhando no roteiro do filme É Assim que Acaba. Essa mensagem foi gravada logo após uma reunião que ele teve na casa da Blake Lively para discutir a cena do telhado do filme, que é uma das primeiras cenas do filme e que é bem importante ali para o contexto do casal. Acontece que a Blake havia reescrito essa cena. E ele, na mensagem, está se desculpando por não ter aceitado a cena que a Blake havia modificado. Ele diz que, em parte, sente muito que errou e ele admite que errou e pede desculpas sempre que falha. Ele falou o seguinte, abre aspas, sou um homem com muitos defeitos, como minha esposa pode atestar. Eu vou te irritar provavelmente, mas eu sempre vou me desculpar e encontrar meu caminho de volta ao centro. Sinto muito por ter feito você se sentir assim. Eu com certeza farei melhor. Fecha aspas. Essa mensagem foi enviada para ela em abril de 2023 e foram incluídas no processo que o Justin Baldoni está movendo contra Blake Lively e pedindo 400 milhões de dólares em reparação. Nessa troca de mensagens, pessoal, a Blake Lively está desanimada e ela diz estar decepcionada pelo fato do Justin Baldoni dar uma resposta morna quanto à sua versão da cena do telhado. Ela cita que a cena havia sido elogiada pelo seu marido e pela sua melhor amiga, que até onde sabemos é nada mais nada menos que Taylor Swift. Mas deixa eu explicar para vocês exatamente como que eles chegaram nesse ponto. Bom, conforme eu falei, tudo isso começou quando a Blake Lively se sentiu descontente, porque a cena que ela reescreveu não gerou o sentimento que ela queria no Justin Baldoni. Ela queria que ele elogiasse bastante a cena que ela havia reescrito, e ele não elogiou e falou basicamente que agradecia a tentativa de ajuda dela, mas que ia seguir com o roteiro original. Ela então falou para ele que não tinha gostado disso porque ela queria que suas contribuições fossem levadas mais a sério, que fossem levadas em consideração. E aí então ele foi chamado para essa tal reunião na casa da Blake Lively. Porém, quando ele chegou lá,
é dito que o Ryan Reynolds e a melhor amiga dela, que é a Taylor Swift, ficaram participando da reunião e elogiando o roteiro da Blake Lively, e ele então se sentiu pressionado com essa situação. Depois disso, a Blake ficou em silêncio por alguns dias, sem mandar mensagens, até que o Justin Baldoni enviou uma mensagem de texto dizendo que tinha gostado sim do que ela havia escrito, e ele mandou o seguinte texto, e isso aconteceu no dia 14 de abril de 2023, e ele enviou a mensagem às 10h50 da noite. Abre aspas. Muito bom, também estava trabalhando na cena do telhado hoje. Eu realmente amo o que você fez. Realmente ajuda muito, tornando-o muito mais divertido e interessante. E eu teria me sentido assim sem o Ryan e sem a Taylor. Você realmente é um talento em todos os aspectos, muito animado e grato por fazer isso juntos, fecha aspas. A Blake então respondeu essa mensagem com um longo texto elogiando Justin Baldoni como diretor, e eu vou deixar a imagem aí na tela para vocês verem essa troca de mensagens, e depois ela disse o seguinte, abre aspas, eles, Ryan Reynolds e Taylor Swift, também sabem que nem sempre sou boa em garantir que serei vista e utilizada por medo de ameaçar egos ou medo de afetar a facilidade do processo. Eles não dão a mínima para isso. E por isso todos os ouvem com imenso respeito e entusiasmo. Então acho que tenho que parar de me preocupar com as pessoas gostando de mim, fecha aspas. E ainda durante essa troca de mensagens, a Blake Lively parece ameaçar o Justin Baldoni a se comparar com a personagem de Game of Thrones. E ela se refere ao marido Ryan Reynolds e a Taylor Swift como seus dragões. E conforme eu falei, pessoal, essa mensagem dela foi num tom muito ruim, porque fica parecendo muito mais uma ameaça do que qualquer outra coisa. E eu vou ler exatamente o que ela escreveu para ele. Abre aspas. Se você assistir Game of Thrones, vai gostar de saber que eu sou Khaleesi. E como ela, tem alguns dragões, para o bem ou para o mal, mas geralmente para o bem. Porque meus dragões também protegem aqueles por quem luto. Então, na verdade, todos nós nos beneficiamos desses meus monstros lindos. Você também, eu posso garantir, fecha aspas. Então, assim, ela está querendo dizer com essa mensagem, fazendo uma comparação dos dragões do Game of Thrones, dizendo que ela tem duas pessoas muito fortes ao lado dela que podem lutar para o bem ou então para o mal. De acordo com a queixa do Justin Baldoni, a referência da Blake Lively aos seus dragões foi uma mensagem clara de que ele também estava enfrentando duas das celebridades mais influentes e ricas do mundo. E eu vou ler esse trecho no processo para vocês. Tá o seguinte no processo. Baldoni sentiu-se obrigado a enviar uma mensagem de texto para Blake Lively para dizer que tinha gostado das suas páginas e que não precisava que Reynolds e sua amiga mega celebridade o pressionassem. Blake Lively respondeu que os dois eram seus dragões. E aí tá no processo exatamente essa mensagem que eu acabei de ler para vocês. Seguindo aqui ainda no processo. A mensagem não poderia ter sido mais clara. Justin Baldoni não estava apenas lidando com Blake Lively, ele também estava enfrentando os dragões de Lively, duas das celebridades mais influentes e ricas do mundo, que não tinham medo de dificultar as coisas para ele. Ou seja, vai ser do jeito que a Blake Lively está querendo, ou então ele seria prejudicado, usando a força da influência que Blake Lively, Ryan Reynolds e Taylor Swift têm ali em Hollywood. E o Justin Baldoni então respondeu com a tal mensagem de voz pedindo desculpas a ela. E eu vou deixar o trecho aqui com a legenda para vocês. Hey, Blake. It is 2 a.m. Hopefully this does not wake you up. Wow, there's so much I want to say to you, and I hope that we can FaceTime or see each other in person soon and get to talk more. But I'm just going to send you a few thoughts, and hopefully it's not going to be more than a few minutes, but that I don't have the best track record. I don't think either one of us have the best track record for voice memos. I want to start with an apology. Man, reading the second part of your message, my heart sank, and I'm really sorry. I for sure fell short, and you worked really hard on that, and the way you framed it, and how that made you feel. I just want to say thank you for sharing that with me. That takes a lot of trust and vulnerability, and I feel really grateful that you feel safe enough to tell me that that's how you feel and share that with me. And I'm really sorry. I fucked up. That is a fail on my part. One thing you should know about me is I
will admit and apologize when I fail. I am far from perfect. I am a very flawed man, as my wife will attest. And and I'm gonna fuck up. I'm gonna say the wrong thing. I'm gonna put my foot in my mouth. I'm gonna piss you off probably, but I will always apologize and find my way back to center. That is one thing I can assure you of. And I'm sorry I made you feel that way. That must have felt terrible. And I will for sure do better. That was not my best weekend, and I should have given it more time. And damn right, you got great friends if that's how you felt and they knew that. And fuck, we should all have friends like that. Aside from the fact that they're two of the most creative people on the planet, the three of you guys together is unbelievable. Talk about energy and just a force, all three of you. But I just wanted you to know that I didn't need that, because it's really good and it's gonna make the movie sing like you said, and I'm excited to go through the whole movie with you. I'm just excited to spend time with you. I'm excited to be in your sphere and your presence, and for us to share creative juices together. Although that sounds terrible. I think you and I have been trying to build a relationship, which I think we've done successfully. I mean, here we are talking like this, me into my phone at 2 a.m, but largely via text and voice note. And I will be honest with you, that is not my biggest strength. I love being with people and being in somebody's space and being face to face, and I feel like that's where I excel, and definitely fallen short at times in our text and voice note exchanges, because there's so much to communicate and there's so much happening, and all that to say, I'm just really looking forward to spending time together, and I think that's going to really go a long way for our chemistry, which I believe is there, has been there from the start. So I was so damn excited when you wanted to do this film. I felt it in the room when we met, and yeah, I think it does come from the both of us being so fucking hardworking and having a vision and not settling. And I'm excited to have a creative partner in that with you, and it's just really exciting. There's so much more to say. There's so much I want to say. And there's one thing that I do need to say, which is I am so sorry you have been through what you've been through with these other filmmakers and producers or whoever the people were that you worked with. It just pissed me off. Those fuckheads that I'm just still kind of blown away that this is the industry that we're in and that you've experienced that as a woman. And I know I don't need to say it, but that's not at all going to be or will be, and hopefully it's not been the experience with me. There's nothing more exciting to me like that I get to work with Blake Lively and have her, all of her. I mean, that's what I want. And so there's been no hesitancy with me sending you the final draft file. I am totally fine with that. The only reason I didn't send it today was because I was trying to implement and add your notes into my working draft, which is already like, I'm all over that draft right now. So there's a whole bunch of new stars that are going to be collated pages. And I just haven't had a chance to send it to you, but there's no hesitancy. I'm happy to send it to you. And I'm sorry that has happened to you before. And I hope after this experience, there will be a new, I don't know, I hope it'll be healing in some way. Because that's all I want. I want this movie to be healing. I want this movie to be commercial, just like you, and affect people and touch people. And I want to walk you through my whole plan and the work that we're doing with the domestic violence partner that we found, No More, and just my vision. And I just know that this can be really, really special, and it's going to be special. And you're the secret sauce, and we're the secret sauce. And anyways, I have so much more to say. I'm going to stop rambling because Jesus Christ, it's been 6 minutes and 30 seconds. So fuck me. I'm sorry. You probably have kids all over you and a baby on your boob, and you're listening to me ramble at 2 a.m. I hope you're feeling better, and give Ryan my love. Thank you for sending me that. It means the world to me that you trust me with your feelings and your thoughts like that. And I can't wait to spend more time with you. Okay, I'm done. Cutting myself off. Good night. Então, pessoal, o que parece pra mim é que realmente a Blake Lively quis se intrometer na direção e até mesmo no roteiro do filme. E quando sua sugestão não foi aceita pelo Justin Baldoni, ela simplesmente chamou ele para uma reunião, onde ele se deparou com Ryan Reynolds e com a Taylor Swift participando da reunião a favor da Blake Lively. Então ficou ali 3 contra 1.
E praticamente o Justin Baldoni se viu em uma arapuca nessa situação. Ele pensou que conversaria apenas com a sua colega de elenco sobre o filme que envolvia apenas os dois daquela situação, e do nada tem mais 2 pessoas a favor da Blake Lively que nem sequer estavam incluídas na produção aí do filme e participaram da reunião, que é o Ryan Reynolds e a melhor amiga dela, a Taylor Swift. Ele se sentiu extremamente coagido na situação, ele se sentiu coagido a aceitar a versão do roteiro escrito pela Blake Lively. E pior, na premiere do filme, ela ainda revelou que quem escreveu aquela cena do telhado nem tinha sido ela, tinha sido o Ryan Reynolds. E tudo isso corrobora com a versão do Justin Baldoni de que ela usou sim o seu poder de influência em Hollywood e também o poder de influência do seu marido para sequestrar a produção criativa do filme e fazer tudo conforme a sua vontade. Enquanto isso, o pessoal, os advogados que trabalham para Blake Lively e para o Ryan Reynolds fizeram uma tentativa de silenciar o Justin Baldoni. Eles escreveram uma carta ao juiz de Nova York que está cuidando desse caso, tentando impedir que o Justin Baldoni e sua equipe criem um site onde irá conter todas as cópias das mensagens de textos e também dos e-mails trocados entre Blake Lively e Justin Baldoni. Nessa carta enviada ao juiz, a equipe da Blake Lively acusa a equipe do Justin Baldoni de lançar ataques de caráter contra ela e de fazer declarações falsas e difamatórias. Esse texto ainda pede que o juiz impeça o lançamento desse site, alegando que ele poderia influenciar o júri, e solicita também uma conferência com ambas as partes presentes para discutir sobre o tema. Bom, pessoal, então as coisas estão esquentando cada vez mais. A Blake Lively veio com muitas alegações, porém o Justin Baldoni tem trazido cada dia mais provas para sustentar as suas próprias alegações. Bom, pessoal, deixa aqui nos comentários o que você achou. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.